O nosso recorte de hoje é sobre comunicação versus linguagem. Nós estamos vivendo um ambiente tão empobrecido, mas é tão empobrecido, que as pessoas creem que linguagem é para comunicar. E mais do que isso, chega-se até pensar em pedagogias em que insistem numa maldição, que se a pessoa se comunica, é suficiente. Como que a comunicação, se a posse da linguagem fosse para comunicar. Isso é uma excrescência, gente, é uma excrescência. É óbvio que comunicar é muito importante. É óbvio que precisa se comunicar bem. É óbvio que se estuda para bem se comunicar. Só que a comunicação não necessita da linguagem. É isso mesmo. A gente está num patamar tão baixo que as pessoas associam linguagem como a fonte para comunicar e tão só. Nós estamos vivendo uma fase também de muita carência, em que as pessoas precisam interagir muito. Então nós também estamos chamando de interação um Éden. Tem que estar integrado nesse sentido. Tá? Acima de tudo, a linguagem não é muito para além da comunicação, e a comunicação é uma forma de interação, mas o que a linguagem pode nos levar é para nosso desenvolvimento existencial. E aí, mais do que uma mera interação, nós estaremos falando numa coisa muito rara, que é a interlocução. As pessoas não estão com capacidade de interlocucionar, porque elas estão comunicando, só isso. E olha lá, hein? Tá? Um animal comunica. Você pisa no pé do cachorro, ele vai dar um ai. Exatamente. Você chega perto de uma área em que vai ter um lobo, tá? Ele vai uivar. O pássaro comunica alguma coisa para outros pássaros, tá? A comunicação ação com, um elemento da interação. Tá? Se eu bater aqui na minha mão, ai, isso não é linguagem, gente. Isso é uma interlocução, que é um som natural. Até os animais comunicam-se com sons naturais. Não é o mesmo que a fala articulada. Fala articulada é o que é propriamente a linguagem. Ai! Tá? A expressão de dor e de prazer, entre outras expressões. Se um cachorro, o cachorro não tem linguagem, mas ele comunica. Ele comunica os afetos brutos dele. Ele comunica se ele está coado. Ele comunica se ele está feliz. Ele comunica se ele está raivoso. Os estados passionais do cão serão comunicados por latidos com timbre, com tom, tonalidade e jeito diferente. Aí você recebe a comunicação. Nós também, tá? Nós também somos animais e nós comunicamos por meio de recursos animais. Seja como ai, ou uma expressão facial. Esse ai como um som natural da dor e do alegria, tá? Não tem nenhuma diferença essencial com uma expressão da minha face também, porque isso tudo está no domínio passional, tá? E então isso é uma comunicação. Se eu disser algo assim, meu braço está doendo porque eu bati. Olhem os fonemas, meu braço está, tal, etc. Eu tenho fonemas, então eu posso falar em inglês. My arm hurts because I knocked it. Falei a mesma coisa, tá? Mesma proposição, com aparatos linguísticos distintos, um no idioma português e outro no idioma inglês. Eu já tenho a linguagem. Eu estou falando que o meu braço doeu, valendo-me de fonemas convencionados, fonemas articulados numa sintaxe, tá? Que vão significar algo para além deles. Ponto. Eu saí do patamar meramente bruto de comunicar. Eu comunico por meio linguístico, mas não é mais uma comunicação meramente bruta. Num certo sentido, a linguagem inteira é um refinamento dos nossos afetos. Porque nós temos concretudes, porque nós vivemos vidas concretas, nós conseguimos desenvolver a linguagem. A linguagem é um refinamento e transposição desses afetos.
Tá? E ao mesmo tempo é uma articulação entre as experiências concretas e a abstração, e uma memória com a qual eu consigo abstrair e estabelecer conceitos. Aí onde é que entra o analfabeto funcional nisso? O analfabeto funcional ele entra nisso na medida em que ele não tem linguagem, ele só se comunica. Ele trata os elementos de potência linguística como potência meramente de afeto bruto. Tem aquele cara que faz lanche na padaria. Ele faz cheeseburger. Você vai lá, cheeseburger. Ele vai lá e faz certinho o cheeseburger. Pega o pão, assa, tá, faz lá na chapa, derrete o queijo. Cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger. Esse não é propriamente um som natural, igual o ai. Mas é, por sua vez, um som com um habituado. Ele foi habituado àquilo ali. Aí ele passa a reagir de uma maneira animalesca. Isso mesmo. Cheeseburger, faz isso. Cheeseburger, ele faz isso. Cheeseburger, ele faz isso. Tá? Aí você chega, não é mais linguagem, é só comunicação. Porque um dia você chega pro cara e fala assim, olha, sabe o que é? Eu tô querendo aquele pão do sanduíche com queijo derretido em cima. Ele se perde. Pode se perder. Analfabeto funcional desse jeito que tem um monte. Ele não tem mais o entendimento de que hambúrguer é igual um sanduíche de queijo, de carne. Cheeseburger é um sanduíche de carne com queijo derretido em cima. Ele já perdeu esse entendimento. Isso seria linguístico. Ele está repetindo um padrão de um afeto bruto, ação e reação, a qual ele está condicionado. Tá? Então o que acontece? Ele comunica, ele recebe uma comunicação. O analfabeto funcional é aquele que funciona, mas ele não significa. Então o que ocorre? Ele recebe o comando e ele faz certinho. Por quê? Porque ele funciona. Então ele está funcionando certinho. Pode funcionar 1000, 2000, 3000 vezes, mas ele não significa, ele não progride. Tá? Então o que acontece? Esse é um caso clássico da comunicação. Só que isso se dá em tudo, gente. Você fala com um bancário hoje, o cara tem uma memória operacional. Memória operacional é uma memória do que está no nosso corpo. É uma coisa que você ortopediza de fora. O nosso chapeiro, ele não tem linguagem, ele só comunica. E aí por uma questão reflexa. Tá? Isso é próprio do analfabeto funcional. Então quando você vai assim, está comunicando, está tudo bem. Quer dizer, está funcionando, está tudo bem, mas você entende o que faz? Não entende. Ah, se você não entende o que você faz, necessariamente você vai ficar na vala dos analfabetos funcionais e vai padecer do pior dos males. Qual que é o pior dos males? É não progredir. Gente. O pior mal humano é não progredir. Sim, uma vida estacionada não existe, ela sempre está em decréscimo. Por quê? Porque as potências teriam que estar em expansão. Tá? Ah, por quê? Porque a estrutura da consciência humana. Ah, mas então está quase todo mundo progredindo? Sim, está quase todo mundo em ruína, é exatamente isso. Porque nós estamos valorizando a comunicação. Se você chegar e colocar, por exemplo, aqui mesmo, no Instagram, é um ambiente de comunicação afetiva. Olha lá, viu? Você está trocando afetos, ok? Só que para aí. Não há propriamente uma interlocução. Tá? O próprio fomento da rede social, particularmente mais aqui no Instagram, é rara a hipótese da interlocução. Eu falo uma coisa dotada de sentido, que você decompõe em sentido, você põe outra. E aí não é meramente uma comunicação afetiva. Por exemplo, você vê o caso das rixas políticas. Não é um debate, é uma rixa. Eu não gosto, eu sei, você está trazendo o seu afeto bruto e usando recursos que deveriam ser linguísticos, mas se tornam exclusivamente afetivos. É só um afeto. Você associa um afeto. No nosso caso do nosso chapeiro lá, ele tem um afeto de mando, um afeto de uma relação de autoridade, tá? Na qual ele ouve cheeseburger, ele sabe aquela coisa que tem que fazer. Mas entendimento tem interlocução nenhuma. Tanto que esses caras não conseguem conversar, gente. A gente hoje tem condições de pessoas que você não consegue conversar. Você consegue ficar trocando impressões. Nós estamos num patamar em que muito em breve a gente vai só se comunicar. E nem até a própria posse do subutilização da linguagem
para a comunicação vai perder. Eu falo. Vai chegar uma hora que nós vai entrar num lugar e vai fazer. Moça, porque as pessoas não vão saber. Eu gostaria de comer aquilo ali. O senhor pode pegar, por favor? Isso é uma construção sintática, semântica, com conectivos. Difícil para as pessoas. É isso mesmo. Porque, então, assim, toma muito cuidado quando você ouve essa coisa. Tem que comunicar, tem que comunicar. Comunicar, um bichinho comunica. Exatamente. Agora, tem que comunicar via linguística, por via de linguagem. Porque aí você tem uma comunicação, tá, com o emprego da inteligência, e isso vai poder te levar a um patamar de progressão. Fuja, quando você ouvir aquelas... Não, o importante é que entenderam. Não, entender é difícil. Importante, quando falam esse tipo de coisa, importante é que souberam o que vai fazer. Não entenderam. É perfeitamente possível as pessoas funcionar sem entender. É claro que é um pseudo-funcionamento, né? Mas enfim, aliás, a maioria das pessoas não entende o que faz e nem precisa entender para fazer. É esse patamar de coisa que a gente está falando. É horror. Um abraço.